quando eu tinha geralmente eu tive essa crise pela primeira vez, né, de identidade, foi lá na pandemia. Eu não sei se é o termo certo, né, pra falar. Mas quando eu tive isso, né, na pandemia, quando eu tava, tipo, sem falar com nenhum amigo, sem isolado, eu tava tava só, sei lá, jogando CS, consumindo conteúdo. E quando eu achei o Saco Cheio, o podcast do Petri, o Saco Cheio, cara, meu mundo expandiu. E foi o primeiro boom, assim, que eu tive de falar, caralho, existem pessoas reais na internet, existem pessoas que pensam. E existe uma pessoa, mais uma pessoa, das poucas que existem, que fala o que pensa e diz o que você tá pensando, só que você não tem coragem de falar, entendeu? Às vezes um simples pensamento, assim, que era observado, o Petri ele chegava e contava isso na sua cara enquanto você só estava pensando nisso. E como eu estava, obviamente, infectado por uma bolha falsa da internet, né? Claro, um jovem consumindo conteúdo, hoje em dia, a maioria é assim. Não tem nenhum tipo de referência, não tem conteúdo, não tem nada. É só entretenimento e entretenimento vazio. E quando eu conheci esse cara, tá ligado? Eu falei, esse cara aqui é muito foda, vou começar a acompanhar. Aí ele fez o Tarja Preta. Eu lembro que eu acho que eu conheci o Tarja Preta primeiro com Desinformação. E eu vi, eu falei, caralho, isso aqui é muito engraçado. E todo sábado eu via, né? Na época eles estavam fazendo no YouTube. E todo sábado eles faziam e eu acompanhava e, cara, eu gostava muito. E na época, obviamente, já tinha um pessoal falando do Thiago, né? Ah, é que esse programa é ruim, que tem que botar o Thiago na bancada e blá blá blá. E eu tava tipo, caramba, esse programa é muito bom. Quem é esse Thiago? Pra, pra estar falando. E aí eu descobri mais uma dessas pessoas autênticas fodas que você encontra aí pelo mundo. Pessoas que pensam, que falam o que estão pensando, falam a sua experiência, como é viver na pele dele mesmo. E aí eu descobri o Cagando e Andando, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, que foda, tá ligado? O cara também conta a visão dele da vida. Então agora eu tenho duas pessoas pra acompanhar. E eu, obviamente, caí de cabeça. Eu acho que na mesma semana, ou um dia depois, eu vi o Desinformação. E aquilo ali foi o boom pra eu mudar de vida, de mudar de pensamento, criar nova referência, criar, ser mais criativos, entender como funcionava a cabeça desses dois caras. Esses dois sujeitos juntos, eles mudaram a forma de eu pensar e de ver o mundo, entendeu? Algo que é muito difícil. Eu digo que quase impossível das pessoas fazerem. De pessoas assim existirem também. E quando eu vi aquilo, cara, eu também viciei, maratonei tudo. Então, 2020, na verdade 2021, né, que eu conheci o Desinformação, eu comecei a ser assíduo em todos os programas deles. Obviamente sem assinatura, porque eu era um jovem que não trabalhava, só estudava ainda na escola. Tava nem no... Ah, não, já tava sendo ensino médio. Mas... Então, eu comecei a perceber, né, que existia pessoas autênticas, existia liberdade em falar. Obviamente, quando você entrar nessa parte de liberdade é meio controversa, porque depende talvez do lugar, depende talvez do nicho, depende da forma que você fala. Mas eu percebi que não, 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 não eram só as pessoas presas, moralistas, falsas moralistas, né, claro, e com medo de se expressar, de falar alguma coisa ser cancelada, pessoas com o rabo preso e sem personalidade nenhuma, a cópia de uma cópia de uma cópia, entendeu? Eu descobri que não existiam só a cópia da cópia, existiam pessoas de verdade que faziam conteúdo de verdade, que pensavam e bostejavam e pegavam os pensamentos se transformavam em algo engraçado e às vezes filosófico para você pensar. Claro, eu acho que o programa aqui, né, esse podcast, ele não ia existir, mas nem fudendo, se eu não
soubesse o que era isso, se eu não soubesse assistir a essa forma de interpretar a vida, de se expressar, né? E também eu acho que eu não teria chegado a lugar nenhum. Tanto psicologicamente, tanto criativamente, tanto. Cara, em todos os sentidos, entendeu? Sobre o que fazer. Porque hoje em dia é difícil você ter boas referências pra saber o que tem que ser feito na hora que tem que ser feita, ou algum tipo de referência que, mesmo não muito conhecido, fez e está se virando fazendo algo que é o que é pra ser feito, entendeu? Não sei se dá pra entender o que eu tô falando, que eu tô meio embolando com as palavras. Mas o que eu quero dizer é que pessoas que estão em situações de progresso, entendeu? Que elas conseguiram progredir e romperam. Óbvio que eu conheci eles nessa fase, né? De ter conseguido a Saco Cheio TV, de ter um público, tudo. Óbvio que nunca foi assim. Tipo, nunca, nem sempre foi assim, na verdade. É que isso foi conquistado aos poucos. É que eles pararam de desistir. E a experiência deles falando sobre desistência, processo criativo, tudo, cara, tudo. Então, esses caras tiveram uma peça fundamental pra mim. E eles ainda cumprem isso, porque fazem parte do meu dia a dia e eu quero manter pra sempre os dois como referência, como até mesmo por gratidão, entendeu? Às vezes eles podem piorar daqui 30 anos, 20 anos, os caras tá uma bosta falando de nada com nada, mas por gratidão eu tá acompanhando lá sempre, vendo as novas fases, tipo o Petri que gosta de sempre explorar o mundo e entender várias perspectivas, e o Thiago agora que tá tentando ajudar as pessoas de uma maneira mais, entre aspas, profissional, né? Agora ele é psicólogo, psicólogo não, terapeuta, e ele tem muita experiência com isso, né? Ele já falava isso desde quando ele falava no Cagando e Andando. Aquilo ali já servia pra mim. Agora, de uma maneira mais profissional, pode servir pra pessoas, outras pessoas. E o Petri sempre pode influenciar com novas visões, tudo sobre tudo, entendeu? Entretenimento mesmo também, tanto faz, cara. Os dois são bons, tanto nesse quesito de te ajudar numa perspectiva mais filosófica ou introspectiva, tanto numa perspectiva mais de entretenimento ou criativa.